Capítulo 4. Houve um silêncio após as palavras de Joshua, um silêncio que pesava no ar como uma cortina de ferro colocada entre eles. Jenny nunca achará o Land Rover pequeno, mas ele agora parecia minúsculo. Era como se Joshua tivesse ocupado todo o espaço, preenchendo o próprio ar com sua aura de poder e força, além da sua forte masculinidade. Ela via suas pernas a poucos centímetros das suas. Mesmo através do tecido da calça, era visível a rigidez de seus músculos. Uma das mãos estava pousada sobre uma coxa, os dedos longos e estreitos, as unhas bem feitas. Era loucura Jenny prestar atenção nessas coisas triviais, quando havia assuntos urgentes a serem discutidos entre eles, assuntos que afetavam a sua própria vida, e, de alguma forma, ela se sentia impotente para evitar que seus pensamentos tomassem esse rumo. Com esforço, ela afastou bruscamente seus olhos da coxa e da mão longa e forte. Preferiu fixar o olhar na margem arenosa do rio. Os impalas tinham desistido de sua luta e agora estavam andando rio abaixo, em direção a uma linha de arbustos. Nada podia tornar aqueles animais menos graciosos, mas havia tristeza na maneira como andavam. Eles encontrariam água em alguma parte, Jenny sabia. Ainda havia recursos secretos e ocultos. Deviam existir mesmo, senão não haveria animais de espécie alguma no parque de caça. E, no entanto, eram verdadeiras as informações de Joshua. Lembrando-se do que ele dissera, ela perguntou, assustada. Que mudanças? Grandes mudanças. Ele fez uma pausa. Olhe para mim. Jenny. Ela permaneceu na mesma posição, seu olhar colado à margem do rio vazio. Não tinha escolha, teria de ouvi-lo, mas não precisava observar seus lábios articulando as palavras. Que mudanças? Perguntou ela novamente, seu tom de voz era tenso e rebelde. Ela não estava preparada para a mão que pousou na sua nuca, embaixo de seus cabelos, um longo dedo indo até seu queixo. Apesar de sua indignação, Jenny não conseguia mover-se, pois o toque forte daquela mão tinha enviado sensações alarmantes por todo o seu corpo. A pressão dos dedos aumentou. Quando eles puxaram seu rosto para encará-lo, ela se sentiu impotente para resistir. Tire a mão daí, ela conseguiu murmurar. Agora, que você me deu a sua atenção, certamente. Ele tirou a mão. Mais uma vez, para a profunda consternação de Jenny, ela teve uma sensação de desapontamento. Procurando cuidadosamente não mostrar nenhuma emoção, ela se obrigou a olhar para ele. Os olhos de Joshua estavam semicerrados atentos sob as sobrancelhas espessas. Seus lábios estavam entreabertos como se ele compreendesse o esforço dela e estivesse se divertindo com isso. Seus cabelos eram escuros, grossos e brilhantes. Uma mecha estava caída sobre a testa. Se fosse outro homem, Jenny teria achado que o toque ligeiramente pueril dava ao rosto severo um certo ar de vulnerabilidade, mas não havia nada de vulnerável em Joshua. Adam estava certa disso agora. A água será o objetivo principal, disse ele. Você vai cavar mais poços, eu suponho. Você sabe fazer isso? Perguntou, curiosa. Estou pensando em contratar peritos. Vamos encher os vleis secos. Uma vez que tivermos os poços, encontraremos uma maneira de acostumar os animais em novos locais para tomar água. Eles voltarão. Você não deixa nada ao acaso, não? Comentou ela. Que outras mudanças você tem em mente? Suponho que vai querer arrumar a sede. Isso já devia ter sido feito há muito tempo. O custo e o trabalho teriam sido mínimos. Mais alguma coisa? Joshua olhou pensativamente para ela durante um longo tempo. Ela não sabia por que motivo se sentia tão preocupada com seu olhar. Então ele disse. Vamos renovar os bangalos. Um leve sorriso mostrou uma fileira de dentes brancos, perfeitos. Você entende desse assunto, Jenny, caminhos asfaltados, uma grande janela de vidro no salão de estar, melhores acomodações para refeições. Você está brincando, é claro. O olhar que ele lhe dirigiu foi longo e firme. Eu não tenho o hábito de brincar com assuntos de negócios. Isso é tudo que empalavreia para você? Um negócio? A sua voz era aguda, tensa.
Você vem para cá com suas ideias extravagantes e acha que pode transformar um retiro tranquilo da savana num lugar sofisticado. Acalme-se. Acalme-se. Eu não me acalmo. Quem você pensa que é, Joshua Adams? Pensa que só porque fez um empréstimo a papai, tem o direito de transformar o lugar que ele amou? Um empréstimo considerável, disse ele, num tom controlado. Jenny mordeu o lábio. Um empréstimo considerável. Você vai receber tudo de volta. Algo parecido com admiração cintilou por um momento nos olhos acinzentados. Então Joshua disse: Garota corajosa. Mas tola, também. Você não tem a menor possibilidade de pagar-me. Jenny sentou-se, procurando manter as costas retas. Vou encontrar um jeito. Mas acontece, Joshua disse muito suavemente, que eu não quero que o empréstimo seja pago. Você quer dizer, você não está querendo dizer que desistiu dele, está? Não seja ingênua. Os olhos que a fitavam eram zombeteiros. Eu sou um homem de negócios, Jenny. Talvez seja melhor me dizer o que tem em mente, ela disse pacientemente. Eu pretendo reconstruir em Palavley, torná-lo um parque particular de caça do qual se possa ter orgulho. Você quer é transformá-lo num parque de diversões americano, ela disse. Num parque de diversões africano, corrigiu ele. Eu sugere alguns melhoramentos. Eu não disse que iria transformar isso aqui num circo. Onde eu entro em tudo isto? Esta era a pergunta que tinha estado em seus lábios desde o início daquela conversa sobre mudanças. Joshua estudou-a pensativamente. Isto depende de você, Jenny. Eu poderia colocar em Palavley à venda, disse ela, procurando ostentar uma naturalidade que estava longe de sentir. Não. A voz dele era suave. Daniel Bannister disse que eu podia. Você receberia o que estou devendo e eu ficaria com o que sobrasse. Daniel não estava a par de todos os fatos. Agora ele está. De modo resumido e casual, Joshua explicou a Jenny que ele possuía as ações de controle do parque de caça. O sangue fugiu de seus lábios enquanto ouvia falar, mas ela não se moveu. Somente um ligeiro tremor revelava como estava chocada. Contudo, ele deveria ter percebido seus sentimentos, pois quando falou novamente foi com uma delicadeza que ela não imaginaria. Do modo que eu vejo as coisas, Jenny, você tem duas escolhas. Pode me vender a sua parte, e eu pagaria o seu valor, ou pode conservá-la. Poderia ficar aqui em Palavley e faríamos melhoramentos no parque juntos. Espero que você fique com a segunda opção. Duas opções que eram bastante simples na superfície. Porém, impossíveis no fundo. Ela não podia vender a sua parte do parque de caça. Se a ideia de se desfazer do lar que amava fora difícil no escritório de Daniel Bannister, era muito mais difícil agora, pois a venda seria para Joshua e a ideia em si já era repugnante. A segunda opção não era mais simples, mas permanecer em Palavley significaria concordar com as alterações de Joshua, alterações que eram totalmente contra as crenças de seu pai. E então, Jenny? Ele esperava por uma resposta imediata. Um outro traço de sua arrogância, Jenny pensou, pois ele não lhe dera tempo para refletir. Cautelosamente, ela disse. Percebo que você quer valorizar em Palavley. Então pretende vender a sua parte. Eu não vou vendê-la. Não vai? Jenny parecia incrédula. Vai arranjar alguém para cuidar das coisas para você? Ele pareceu divertido. Não acha que sou capaz de cuidar das coisas eu mesmo? Mas você vai estar na América. Ela hesitou. Inexplicavelmente, Jenny era incapaz de enfrentar o seu olhar. Você vai voltar para a América, não vai? Por enquanto, não. Um brilho enigmático iluminou os seus olhos. Bem, Jenny, você vai ficar aqui para me ajudar ou não? Confusa, a moça virou-se para o outro lado. Se ficasse em Palavley, haveria um contato diário com Joshua, um contato que significava um tipo especial de intimidade. Havia agora 3 hóspedes no parque. Às vezes não havia nenhum. Em apenas poucas horas, Jenny já sabia que viver com Joshua dentro dos limites do parque significava o fim de sua paz de espírito. Ela não podia vê-lo todos os dias, não queria.
Mas Joshua, livre e desimpedido, poderia fazer o que bem entendesse com Impalavlei. Em sua mente, Jenny visualizava o que as mudanças propostas fariam ao parque. Ele se transformaria, de um santuário de paz e serenidade rústica, num modelo de eficiência, um lugar de metais reluzentes e cores berrantes para onde afluiriam homens e mulheres espalhafatosos para fotografar os animais de grandes janelas envidraçadas. Joshua adotaria Impalavlei das qualidades que o pai de Jenny tinha detestado. De todas as suas sugestões, só a ideia do abastecimento de água parecia ter algum sentido. E mesmo essa teria sido contra os princípios de Tom Malloy. Ele teria detestado o que Joshua pretendia fazer na propriedade que ele amava. Se estivesse vivo, teria lutado contra o seu benfeitor com todas as forças. Só Jenny poderia fazer isso em seu lugar. Ela suspirou, triste e profundamente, e virou-se lentamente para Joshua. Os olhos dele agora estavam estreitados, quase como se soubesse algo sobre os seus pensamentos. O que era absurdo. Não havia maneira de ele saber. Eu vou ficar, Jenny disse. Fico feliz com isso. Pois não fique. Vou fazer tudo o que puder para preservar Impalavlei do modo que está agora. Um brilho de desafio apareceu nos olhos Violeta. E não acho que você possa me forçar a sair. Eu também tenho meus direitos, você sabe disso. Preparando-se para uma reação, ela o encarou, seu queixo alto, seus olhos brilhando como joias polidas. Não sabia que, para o homem que a observava, ela parecia um duendezinho agitado. Para sua surpresa, a reação não veio. Tudo o que ele disse foi: a nossa sociedade vai ser interessante. E depois, está muito quente aqui, vamos voltar? À noite, Jenny começou a pensar se sua decisão não fora precipitada. Poucas palavras foram trocadas por eles na viagem de volta ao acampamento. Ela tinha conservado os olhos na estrada, com urna concentração que o baixo limite de velocidade não exigia. Se Joshua dissesse alguma coisa, ela teria respondido, mas tinha estado determinada a não iniciar nenhuma conversa por sua conta. Mas Joshua ficará igualmente calado. Era como se tivesse sentido que tinham chegado a uma conclusão e que não precisavam conversar mais a esse respeito. De certo modo, o seu silêncio tinha enfurecido Jenny ainda mais do que suas palavras, pois ele parecia indicar uma certa dose de arrogância que era irritante. O silêncio também tornará a percepção de sua presença física no veículo ainda mais intensa. O homem possuía uma aura quase palpável. Algumas mulheres podem chamar isto de atração sexual, Jenny pensou, de mau humor. Ela mesma não sabia com certeza o que era, mas sabia que lhe causava uma estranha sensação de excitação. Também sabia que, se era esse o efeito que o homem provocava nela, quanto mais longe ficasse dele, melhor. E isso era mais fácil falar do que fazer. Ao anoitecer, Jenny se lembrou de que teria de convidar Joshua para jantar com ela. Não havia fogões nos bangalos, mas no lado de fora de cada um havia churrasqueiras de tijolos, com grades de metal para a carne. Já havia um aroma de abrir o apetite no ar, o cheiro dos fogões de lenha assando carne. Os hóspedes de Impalavlei vinham preparados. Traziam consigo tudo de que precisavam para a permanência de alguns dias. Se ficassem por mais tempo, eles iam de carro até a aldeia mais próxima do parque de caça para se reabastecerem. Joshua não deve ter trazido comida com ele, Jenny calculou. Ela não tinha escolha senão a de convidá-lo a se juntar a ela. Joshua não pareceu surpreso com o convite, e a sua acolhida foi amigável. Ela o ficou observando, enquanto ele assava a carne, virando-a na grade com a facilidade e a competência de alguém que estava acostumado a fazer churrascos. Por alguma razão, a visão era irritante. Fazer churrasco era bastante simples, mas Jenny suspeitava de que a competência de Joshua era simbólica. Aos seus olhos, isso se transformava numa coisa ameaçadora. Intuitivamente, ela sabia que Joshua mostraria competência na maioria das coisas que afetavam a sua vida. Assim sendo, seria mais difícil lutar com ele. E precisava lutar com ele, caso quisesse preservar aquilo que ela passará a considerar a alma de Impalavlei. Estava quase escuro quando eles começaram a comer. Havia um lampião de querosene pendurado numa árvore acima deles, espalhando luz sobre a mesa e criando um véu de isolamento entre eles e o resto do acampamento.
Um estranho que nos visse juntos poderia pensar que há harmonia entre nós. Jenny não pôde deixar de pensar enquanto observava Joshua bebericando uma cerveja do outro lado da mesa. Podiam até ser tomados por marido e mulher. Ela se aprumou de repente, e ficou imaginando como essa ideia podia ter passado pela sua cabeça. Deixando-a de lado, ela viu que Joshua olhava para o outro lado, e que portanto podia examiná-lo. As fortes linhas cinzeladas de seu rosto, que à luz do dia faziam suspeitar de que ele tinha qualidades de sobra para ser respeitado e considerado, estavam agora suavizadas. A luz fraca do lampião abrandava os ângulos do rosto magro, dando-lhe uma aparência de calma e serenidade. Mas a luz bruxuleante era enganosa, pois Jenny sabia que não havia nada de calmo e suave em Joshua Adams. Em sua mente, ele se tomara um inimigo. Mesmo agora, ele podia estar pensando nas maneiras de transformar em Palavley. Se ela não tomasse cuidado, ele transformaria tanto aquele lugar que não restaria nada de suas características essenciais. Como se adivinhasse o rumo de seus pensamentos, ele interrompeu o silêncio. Um restaurante. O quê? Era tão grande a indignação de Jenny, que ela se levantou e perguntou, o que você disse? Vamos construir um restaurante. Com luzes de neon, mesas cobertas com toalhas de plástico e uma vitrola automática. Sua voz demonstrou uma amargura incomum. Que ideia fantástica, Joshua! Mal posso acreditar que meu pai não tenha pensado nisso há anos. Para uma garota tão pequena, você está extraordinariamente alta, o seu tom de voz era baixo e calmo na penumbra. Eu lanço apenas uma centelha de sugestão e você reage como se eu tivesse estourado um foguete. O que há de tão terrível em construir um restaurante? Tudo. Jenny gesticulou desesperadamente. Eu não preciso explicar. Em todo caso, tente. Isso destruiria todo o ambiente do parque de caça. Ela parou, à procura de palavras, e ficou contente por Joshua não interrompê-la. Quando falou novamente, a sua voz estava mais calma. Palavley é como um lugar à margem da civilização, onde as pessoas ainda podem experimentar os prazeres simples da vida. Como queimar os dedos enquanto estão assando carne? Por que voltaram para o acampamento muito tarde para cozinhar antes de escurecer? Não é assim. Foi só com esforço que conseguiu manter o seu tom de voz tranquilo, pois ela tinha a impressão de que Joshua Adams não gostava nada de mulheres nervosas, pelo menos não quando se tratava de negócios. Nossos hóspedes gostam da vida do acampamento. A maioria vive em grandes cidades. Joanesburgo, Pretória. Alguns vêm até de Durban. Palavley é muito primitivo, isso eu reconheço. Não possui os confortos modernos que muitos outros parques possuem. O Parque Kruger, por exemplo. Mas é o que as pessoas querem, pelo menos até agora. Mais uma vez ela parou. Seu pai poderia ter explicado isso com muito mais eloquência que ela. Ela conseguia até vê-lo, sentado em sua cadeira de acampamento ao entardecer, olhando fixamente para o outro lado do rio, para os quilômetros de savana por onde seus queridos animais perambulavam. O que para seus hóspedes era apenas um intervalo, uma pausa rústica em suas vidas movimentadas, para ele foi uma filosofia de vida, quase uma religião, o único modo de vida. Naquele momento, ela disse: é difícil explicar. Seu pai compreendia, Joshua, e o meu também. De algum modo, eu esperava que você também compreendesse. E eu compreendo. E por isso que estou aqui. Eu compreendo tudo o que está dizendo, Jenny. Mas alguma vez lhe ocorreu que há coisas que poderiam ser melhoradas em Palavley, sem que se destrua as suas características? Ele estendeu a mão para o outro lado da mesa e segurou a dela, e o formigamento que isso causou começou em seus dedos e subiu pela palma da mão até o pulso. Instintivamente, Jenny tentou soltar sua mão, mas Joshua a segurou com mais força. Tivemos um mau começo, você e eu. Não há razão para toda esta hostilidade, disse Joshua. Havia todas as razões do mundo, dizia uma voz dentro dela, mas a reação física que ele criara dentro de si ainda era tão forte que ela não conseguia dizer isso, só conseguia pensar. Essencialmente, sentimos a mesma coisa com relação a Palavley. Ele insistiu, como se a tivesse ouvido protestar.
Nós apenas vemos as coisas de maneira diferente. Não acredito que as pessoas fizessem objeções quanto a mudanças. Com água haverá mais animais do que vimos esta tarde. Um escritório mais alegre daria melhor impressão. Se os móveis dos bangalos fossem bonitos e modernos, eles não estragariam a atmosfera do acampamento. Solte a minha mão. Jenny ordenou. Como quiser, disse ele, dando uma risada. Estranhamente, era preciso concentração para ouvir as palavras dele mesmo depois de ele ter soltado sua mão. Era como se ele possuísse poderes extraordinários. Mesmo estando a uma razoável distância, ela sentia que não poderia fazer nada contra a vontade de Joshua. Sentia-se obrigada a ficar ali, parada, ouvindo tudo o que ele tinha a dizer. O restaurante que ele tinha em mente não era nada como o retraide extravagante que ela pintara, ele explicou. Seria pequeno e íntimo, e sua decoração estaria de acordo com o ambiente rústico do parque particular de caça. Os hóspedes que quisessem preparar suas próprias refeições poderiam fazê-lo à vontade, como antes. Mas haveria outros que ficariam contentes com as facilidades de um restaurante. Quanto às estradas asfaltadas, Joshua não entendia a oposição de Jenny. A poeira que os carros levantavam era um transtorno. Um animal poderia estar à beira da estrada, mas, até que a poeira se assentasse, ele teria desaparecido na mata. Estradas asfaltadas numa selva? Perguntou Jenny. Por que não? O tom de voz de Joshua permanecia sereno, uma vez que ele se recusava a ser envolvido pelo seu sarcasmo. Se bem me lembro, o Parque Kruger não foi prejudicado de modo algum quando as suas estradas foram asfaltadas. Os visitantes ficaram contentes por não terem de engasgar-se com a poeira levantada pelos carros. Era só ela levantar uma objeção que ele já tinha uma resposta que parecia racional. Jenny olhou para o outro lado da mesa, para o rosa longo e magro, e ficou pensando desesperadamente em como poderia encontrar uma maneira de lutar contra ele. Ocorreu-lhe uma ideia de maneira bastante súbita. Não era uma resposta em si, mas encheu-a de esperança assim mesmo. Todos esses, seus melhoramentos, ela começou. Você pensou em quanto vão custar? À luz do lampião de querosene, ela viu que ele sorria. Eu nunca entro num negócio sem saber muito bem o que me espera. Por um momento ela olhou para ele indignada, então pulou de sua cadeira. Negócio! Ela gritou, enquanto ia se afastando furiosamente. Isso é tudo que empalavleia para você. Jenny! Não seja tola. Mais uma vez, sua mão segurou o pulso dela, agora rudemente, num esforço para fazê-la sentar-se novamente. Desta vez a raiva deu-lhe forças. Com um movimento brusco, soltou a mão. Deixe-me em paz, seu porco! Ela disse com os olhos cheios de lágrimas. Joshua respondeu alguma coisa, mas ela não ouviu, enquanto desaparecia na noite.